O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta conta da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Já sei o que fazer. Para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra São Carlos Borromeu, bispo. Ele nasceu na Lombardia no ano de 1538, depois de ter conseguido o doutorado em teologia. Foi nomeado cardeal pelo Papa Pio IV, que era o seu tio, e eleito bispo de Milão. Foi um verdadeiro pastor da igreja no exercício desta missão. Visitou várias vezes toda a diocese, ele convocou sínodos e desenvolveu a mais intensa atividade em todos os setores para a salvação das almas. É preciso notar isso. Ele se dedicou inteiramente para a salvação das almas. Eis como é que um bispo ele deve viver nessa expectativa, nesse desejo de salvar almas. Ele morreu no dia 3 de novembro de 1584. Pensamos a São Carlos Borromeu, que se dedicou tanto pela salvação das almas e também pela renovação dos seminários, na dedicação dos ensinos e tudo mais, que ele possa interceder nesses tempos que nós estamos vivendo pela igreja. Hoje nós nos deparamos com um evangelho assim meio estranho, não é verdade? Quantas vezes você já deve ter ouvido este evangelho? Nós já explicamos, nós sacerdotes, e toda vez que se ouve, a pergunta fica: mas por que Jesus está elogiando esse administrador que agiu com desonestidade? Primeiro, ele já não estava exercendo bem o seu trabalho, e por isso o patrão manda despedi-lo. É justo. A pessoa, quando não está fazendo
o trabalho que lhe cabe, é justo então ser advertido. E depois de ser advertido, se continua do mesmo jeito, então é justo. Se não quer trabalhar, então não vai embora, porque tem uma fila muito grande de pessoas querendo trabalhar. Agora veja o que é que ele faz. Quando o patrão disse que vai mandá-lo embora, ele começa a refletir. O senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Aí começa a preguiça por parte dele, tá vendo? Para cavar não tenho forças. De mendigar tenho vergonha. Porque será que ele não tinha força mesmo para cavar? Mendigar ele tinha vergonha. Ah, olha só, já sei o que é que eu vou fazer. Para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração, vou chamar as pessoas que têm dívida aqui e aí eu vou arrematar essa dívida da seguinte forma: se ele deve 50, então eu vou dar para ele pagar apenas 30 e assim por diante. Estou usando aqui as minhas palavras para nós entendermos. Aí o patrão olha para aquele homem e diz assim: bandido desperto, hein? Que homem esperto. Tá vendo que Jesus está dizendo? Que homem esperto. Então, uma vez que ele sabia que ele ia ser mandado embora, então ele chama as pessoas ali, faz essa falcatrua, porque não deixou de ser uma falcatrua que ele estava fazendo, para quando ele estivesse fora, desempregado, ele fosse atrás das pessoas e as pessoas iam ajudá-lo também. Está vendo que esperteza? É isso que Jesus está elogiando, é a esperteza. Ele parou para pensar. Você entendeu? Ele disse: eu vou ficar na rua. Então, eu não vou perder tempo, não. O que é que eu devo fazer? Tá vendo? É essa forma, essa maneira de se perguntar: o que é que eu devo fazer, então, já que eu vou ficar na rua? Pensou, chegou a uma conclusão. Jesus disse: que homem esperto. Aí Jesus conclui dizendo, então: os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Em outras palavras, Jesus está dizendo: nós, batizados, católicos, sabendo que um dia nós teremos que prestar contas a Deus dos nossos atos, como diz São Paulo na carta aos Coríntios, que um dia nós iremos diante do trono de Deus para prestar conta dos nossos atos praticados nesta vida. A nossa alma irá diante de Deus para prestar essas contas. Então, o que fazer? Está vendo a pergunta? A reflexão. O que é que eu devo fazer para salvar a minha alma? É isso que Jesus está dizendo. Que os filhos das trevas, eles são mais espertos. Eles, já sei como é que eu vou fazer. Então, é assim que nós devemos fazer também. Se um dia a minha alma terá que prestar contas a Deus dos seus atos, o que é que eu devo fazer então? Para quando eu chegar lá, o Senhor não dizer assim: eu não te conheço, afastai-vos de mim, ide para o fogo eterno. Então, para Deus não dizer isso, o que é que eu devo fazer? Aí ficam os católicos, depois de ter conhecido a palavra de Deus, de ter conhecido as coisas que Deus nos ensina, sabendo que num dia nós
teremos que ir para o céu e vai depender de como nós agimos aqui na terra. Então fica aí nesse mundo. Ah, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, não tem problema, vamos ficar tranquilos, no final tudo vai dar certo. É assim mesmo? Meus irmãos, não foi assim que os santos fizeram. Não foi assim. Por exemplo, ontem eu estava na paróquia do padre Anderson, aqui da comunidade Canção Nova, em São Paulo. E lá conta a história de Santa Cândida. Era uma pagã. E Santa Cândida, ela teve a oportunidade de se encontrar com São Pedro. Então, logo quando São Pedro foi para Roma, e lá ele foi martirizado, nessa ida em Roma, uma terra de pagão, ele encontrou Cândida. E aí, Cândida ouviu a pregação de Pedro. Pedro usou da oportunidade que tinha para evangelizar. E o que foi que aconteceu? Cândida se converteu. Se convertendo, foi batizada. E aí a família dela também acabou indo. Ela participou da missa celebrada com São Pedro, por São Pedro. E aí São Pedro disse para ela: aproveita, minha filha, e evangeliza, fala, leva outras pessoas para Deus. Tá vendo? É essa esperteza, essa negociação. Então, ela levou o evangelho para outras pessoas e, ao mesmo tempo, ela levou uma vida santa. E aí explodiu o imperador Nero, que começou a perseguir todos os cristãos, onde São Pedro foi morto, Paulo foi morto por ele. Cândida também. Mas antes de Cândida prestar contas a Deus dos atos dela, ela levou uma vida santa. Você compreende? Ela negociou a vida dela, ela negociou. E aqui, meus irmãos, não é simplesmente porque ela pregou o evangelho e outras pessoas foram salvas. É que ela levou uma vida santa. A negociação e a esperteza de nós, batizados, nós católicos, a nossa esperteza é essa. Não podemos perder tempo. Precisamos levar uma vida de santo, e levando a vida de santo, nós nos tornaremos santos e aí nós nos salvaremos. Então a pergunta é, diante dessa história, deste fato que eu acabei de contar de Santa Cândida, que ela de pagã se tornou cristã e de cristã se tornou santa. Isso significa eliminou o pecado da vida dela. O que você tem feito da tua vida? Você tem parado para refletir? E a reflexão é essa que eu estou dizendo para você agora. O que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Vocês se lembram também daquela pergunta do jovem rico? Senhor, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Pratica os mandamentos. Jesus falou. Ele disse, isso eu já faço, tem mais alguma coisa para eu fazer? Está vendo a reflexão? O que é que eu devo fazer mais? Então vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres e me siga. Infelizmente, quando chegou nesse ponto, ele, em vez de ele refletir e fazer, ele já estava pegado ao dinheiro dele, então ele voltou para casa. Esse tempo, meus irmãos, é de negociação. Esse tempo, meus irmãos, é tempo de lutar pela santidade. Esse tempo é um tempo de não perder mais tempo. Esta é a reflexão
que nós deveremos fazer. Nós não podemos mais perder tempo. E esse pensamento deve estar sempre dentro de nós. Por hoje eu não devo mais pecar. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Foi isso que Santo Inácio fez com São Francisco Xavier, que também era outro, que levava uma vida totalmente errada. E quando Santo Inácio falou para ele, porque tanto Santo Inácio como ele ainda não eram santos, né? Nós falamos Santo Inácio e São Francisco Xavier, porque agora eles são santos. Mas naquele momento em que Santo Inácio já estava negociando a vida dele, ele já estava percebendo que ele não podia mais viver uma vida de qualquer jeito. E começou a viver essa vida santa. E viu que Francisco também precisaria, que é o Xavier. Ele jogou essa palavra que devo, de que adianta você ganhar o mundo inteiro, Xavier, e perder a sua alma, até que chegou um momento que Xavier se dirigiu ali a Inácio, que ainda não era santo, e disse para ele: por que você está dizendo isso? E ele, Xavier, de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu vou perder minha alma, nada? Aí Santo Inácio disse: será? Levou ele a pensar. A partir daquele momento, a vida dele mudou. E aí agora ele começou a levar uma vida santa. Foi pregar, pregou na Índia, pregou na China. Quando estava indo para o Japão, acometido de uma doença, acabou morrendo. Mas ganhou a vida eterna. Então, se os filhos das trevas, eles sabem como fazer as coisas para ganhar, até mesmo de forma desonesta, mas eles fazem, porque eles pensam. Então, meus irmãos, vamos pensar. Nós, católicos, precisamos pensar, precisamos estar atentos. Um dia nós teremos que ir deste mundo ao encontro de Deus, a nossa alma irá. E o que é que eu tenho feito para salvar minha alma? O que você tem feito para salvar a sua alma? Não vamos brincar mais. A nossa vida é breve. Pouco tempo resta para cada um de nós também. Pensemos, meus irmãos. Ainda mais que hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas não querem pensar mais. Vão fazendo assim, vai levando a vida de qualquer jeito. Vai levando, né? Já pensou se aquele homem da parábola que Jesus acabou de contar, ele tá bom, ele vai me mandar embora, aí tá bom, aí vai, agora tô na vida aqui. Entrei numa situação, acabou, e ficasse ali. Não, ele disse: olha, mendigar eu não vou conseguir não, cavar também não vai dar certo, mendigar eu tenho vergonha, já sei, vou chamar essas pessoas aqui, vou ajudar elas para depois elas me ajudarem também, no momento em que eu mais precisar. Encontrou a forma. Encontremos, meus irmãos, a forma de nos salvar. Vida de oração, penitência, seguimento dos mandamentos da lei de Deus, os sacramentos, boas leituras, leituras da vida dos santos, leituras relacionadas aos ensinamentos da igreja. Não podemos brincar, uma boa confissão. Escreve lá
como é que você deve viver. Ah, olha, para eu ganhar minha salvação, eu vou fazer isso. Uma vez por mês eu vou fazer obras de caridade, vou ajudar as pessoas. Claro, devido a tantas coisas que você faz. Tal hora vai ser meu horário de oração. Se você é pai e mãe, eu vou ajudar os meus filhos nesses tempos difíceis. Se você é casado, vai ser fiel à sua esposa. E se você é casada, vai ser fiel ao seu esposo. Eu, como sacerdote, tenho os meus horários de oração, os meus horários de vida com Deus. Quando acontecer de eu ter algum problema com alguém, ir lá e resolver. Você entendeu? Isso é negociar, isso é pensar. Já que um dia eu terei que prestar contas a Deus dos meus atos, então eu vou fazer o possível aqui na terra para que os meus atos sejam bons, que não sejam atos ruins. Tudo isso para ganhar salvação. Se os filhos das trevas sabem como agir, muito mais nós, muito mais eu e muito mais você. Peçamos a Deus a graça de não perdermos mais tempo e de usarmos bem de tudo aquilo que Deus nos dá para ganharmos a nossa salvação. Salvemos a nossa alma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima.